Minhas amigas, bom dia, ora viva, bom dia. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, nós por aqui vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, ontem, como já tem acontecido algumas vezes para trás, é sempre comigo que acontece, incrível, começa sempre comigo que acontece. Vocês sabem que a gente tinha comprado um microfone, que é este microfone assim. Este microfone eu gravo sempre com o José, sempre, e fica sempre alto, está sempre alto, que é virado para aqui assim, ó. Este microfone é muito bom, dá para a gente ter aqui um tripézinho, que já vê, assim, e a gente coloca aqui. E colocamos aqui à nossa frente, embaixo, assim ao pé do tripé, e isto vem com esta banana, assim, com esta coisinha assim. E isto entra no telemóvel, que é no coisa dos auscultadores, pronto, a gente mete. Só que o Zé quando eu estou assim a preparar aqui o café e essas coisas, o Zé bota-me sempre o tripé em cima da mesa e mete-me o telemóvel já montado aqui. E ele colocou-me isto na banana, no coisa do telemóvel. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que isto não deve ter ficado bem metido para dentro. Deve ter ficado aqui, nesta zona aqui, mais pertinho. E fez com que eu pensasse que estava tudo direito, não é? E ficou assim som. Ficou assim som, o vídeo quase tudo, praticamente. Só ficou com o som a parte que eu estava a provar as cavacas, sabem? Minhas amigas, peço muitas desculpas. Falhei bastante as coisas ontem, bastante as coisas mesmo, mas pronto, sabem? Não teve que ser, olha, tive a leitura, uma leitura muito bonita ontem do Evangelho, enfim, isso é coisas que realmente às vezes eu penso, é sempre comigo. O José grava sempre as suas gravações com isso, e a mim tem que acontecer sempre alguma coisa. Ou perde um clipe, ou isso não fica direito para dentro. Há sempre uma coisa, sabe? E eu já reparei que é sempre quando eu tenho uma coisinha melhorzinha para pôr no canal, quando é para falar de um assunto mais sério, quando é para falar assim de um evangelho mais puxado. Enfim, acontece sempre coisas, e isso é o que eu digo, isso são batalhas, isso são coisas do inimigo. Só pode, para as coisas não ir direitas, só pode, minhas amigas. Enfim, vamos tomar aqui um café à nossa saúde, à saúde da gente todos. Quero agradecer a muitas pessoas, mas eu ontem, além disso, para vocês verem, além disso, aqui do telemóvel, tive algumas pessoas que mandarem mensagem a dizer sobre a Isa, tive duas outras que me telefonarem, só que eu estava com os dados ligados, porque a gente desliga a internet, esse computador, as colunas que eu tenho aqui deixaram de trabalhar, do nada. Do nada. A gente onde tiver aqui 4 baixas de luz, fez com que a última baixa de luz tirasse o som aqui do computador. Na altura que a gente estava amanhã daqui, porque o computador estava assim fora, eu tinha o telemóvel aqui, mas estava com os dados, porque estava sem internet. Ligaram do Messenger algumas pessoas aqui, nossas amigas, e fez com que não pudesse atender, percebem? E então, é coisas que é assim, é chato, mas é coisas que acontecem. E então, minhas amigas, eu quero pedir muitas desculpas, mas
Eu não posso retornar atrás. Se eu pudesse, eu tinha mais atenção a cuidar de ver aquilo realmente, mas eu disse ao José, não uso mais. Eu não uso mais, porque é sempre comigo que acontece isso. Eu não quero mais o microfone, não quero mais. Enfim, minhas amigas, então, ontem eu tinha dito que eu até ia fazer, era uma outra receita, ontem, que eu tinha dito até no vídeo, que eu ia fazer uma outra receita, mas eu disse assim, que faltava-me um ingrediente ou dois. Eu disse só, eu vou deixar então mais para a frente, e então eu vou fazer aqui as cavacas. As cavacas, minhas amigas, eu já tenho aqui no meu canal há uns 4 ou 5 anos, por aí. Mas o meu forno não era assim tão bom. E não rosei, não enchei, não sei o que é que fiz de mal ali. E depois eu fiquei sempre naquela, porque eu tinha provado essas cavacas num retiro que a gente tiver de igreja aqui há muitos anos atrás. Há uns 10 anos atrás. E eu gosto muito de cavacas, mas por aqui não é fácil a gente achar. E então, o que é que se passou? Eu disse, eu vou tomar coragem e vou fazer. Porque eu vejo pessoas com aquelas cavacas enormes. E por acaso, ontem à noite, eu tinha visto até no continente uma senhora que foi até aquilo, acho que uma fábrica, uma coisa que vende para fora. Eu vi umas cavacas muito enormes assim, enormes mesmo. Eu disse assim, ei, que aquilo consola a comer. Porque a cavaca não é muito doce, a cavaca não é doce, portanto. É só aquele açúcarzinho que leva por fora, aquele glacê. E eu disse, eu vou experimentar a fazer. Olha, fiz a primeira vez assim. Fiquei boas, eu gostei bastante. Mas ainda quero aperfeiçoar mais. E quero ver se faço-las ainda maiores um pouco. Sabem? Eu sei que há muita maneira de fazer a cavaca. Porque eu vi alguns vídeos. E vi que algumas botam a farinha por último. Batem primeiro os ovos. Depois juntam o óleo. Sabem? Há quem põe até uma de baunilha. Há quem põe, e depois raspinhas de limão. Ficou gostoso. Mas esses limões de agora não dá muito gosto. A gente tem que carregar mais no limão, nas casquinhas, sabem? Eu até tenho que arranjar roupa do mais miudem, porque fica assim umas casquinhas maiorzinhas. A roupa do que eu tenho, a parte de rapar fica muito grande. Tenho que arranjar mais miudem. E então, foi isso. E por fim, é que vão pôr da farinha aos pouquinhos. Aquela receita que eu fiz, mete-se tudo de uma vez. Ficou assim. No forno elas ficam bem altinhas, bem grandes. Mas depois, as primeiras que eu tirei, só que dizia para me deixar no forno depois delas estar feitas. Para ficar mais sequinhas. Eu tirei elas, ainda estavam um pouco molenhas. Depois eu voltei ao forno um pouco, para elas acabar de secar. Mas para a próxima que eu fizer, vou-me aperfeiçoar mais, vou fazer assim a farinha aos pouquinhos, depois dos ovos estar bem assim, bem batidos, e vou fazer então de maneira que elas fiquem então mais assim, maiores, e vamos a ver. Mas eu gostei muito, matei muitas saudades ontem, foi um sonho realizado das cavacas, adorei. Pena que as crianças não gostaram, elas gostam daquilo mais de por dentro. E também tinha pouco glacê, mas o José gostou, a Rita gostou, eu gostei bastante. Enfim, minhas amigas, hoje eu tenho então uma receitinha para fazer, que é como hoje é sexta-feira, não é? Vou fazer bacalhau à Brás, que é também uma receita que a gente tem muitas saudades de comer. E ainda tenho ali um bocadinho de salsa. Eu gosto bastante de bacalhau à Brás, sabem? E eu vou fazer um bocadinho de bacalhau de natas, ou seja, vejo então os 2 saquinhos, que faz 800 gramas, nem 1 quilo. Mas eu vou acrescentar um bocadinho a mais na batatinha. E por isso já comprei a saca da batata maior, para dar para essas duas receitas. Porque uma saca de batatas, minhas amigas, já é praticamente quase 4 vezes. 350 e tal. Uma saca que dá 3 quilos. Para uma casa de gente, para fazer essas duas receitas,
eu precisava de quase 2 sacas, não é? Porque a Rita vinha para cima, vinha o marido, vinha a Alice, a Teodora, vinha a gente todos, sabem? Só que não gosta o Fernando, não gosta de bacalhau, de maneira alguma, que não gosta. E então, iria cozer batata para ele, de qualquer forma. E vocês que façam a conta, 6 kg de batata, 6 kg, à volta de 8 vezes. 8 vezes. 6 kg. 10 kg foram 13. Sabe, muito mais em conta, não é? E então, José comprei a saquinha da batata mais acrescentada. E assim temos batatinha até a gente receber. Para fazer essas 2 receitinhas. Para a gente comer um bocadinho assim à vontade, não é? Para não contar assim, para ali, comida contada. E é isso, minhas amigas, olha, espero que vocês fiquem aí, que gostem aqui deste vídeo que eu vou completar para vocês. E pronto, então, até já. Minhas amigas, aqui eu tenho bacalhau para fazer o bacalhau de natas. Eu fervo o bacalhau aqui no leite, que eu vou fazer o molho branco. Eu não vou usar natas, vou usar só o molho branco. Vou pegar neste bacalhau, vou colocar aqui, vou triturar, sabem? Que é para ficar assim bem desfeito. Ali eu tenho bacalhau para o bacalhau à brás, vou também depois desfazer tudo, vou coar. E depois vou fazer o refogado. Tenho aqui as panelas para fazer o refogado do bacalhau de natas e o refogado do bacalhau à brás. Já tenho a cebola também picada. Depois eu vou misturando a vocês. Aqui eu tenho as batatinhas que eu já tive a descascar e a lavá-las. Tenho ali a fritadeira já a fritar as outras batatas em palitos que eu também já tive a descascar. Aqui eu tenho a cebola para o bacalhau à brás, vou pôr assim pequena porque é picada por causa das crianças. E aqui nesta de baixo tenho pôr o bacalhau à brás, também já descascado. E pronto. Aqui tem como salada, tem repolho roxo e cenoura. Falta só depois regar com um bocadinho de azeite, umas gotinhas de limão e fica aí a nossa salada de hoje. Assim fica o nosso bacalhau à brás. Quem quer bota os ovos cozidos por cima, e há também quem bata bastantes ovos para levar assim na panela, para assim envolver o bacalhau à brás. Para nós está bom assim. Adicionei salsa, está bem gostoso. Agora estamos aqui a acabar, não é, o bacalhau de natas. E aqui está então o nosso bacalhau de natas, ó, queijo ralado por cima. Aqui fica o bacalhau à brás, está aqui o pãozinho que o Sr. José gosta. Limãozinho se quiserem meter no copo de água. Aqui tem o repolho roxo com a cenoura. Depois também umas gotinhas de limão, azeite. Aqui eu cozi uma massinha, porque a Teodora não gosta muito assim de bacalhás de nata, assim, ela gosta se for a batatinha só em si. E eu cozi um bocadinho de macarrão se ela quiser. Está aqui. Enfim, minhas amigas, aquele bacalhau de natas, eu não pus natas. Aquilo é só feito com molho branco. Quem souber fazer o molho branco, faz normal. Bota, no meu caso eu só usei azeite. Mas quem quiser pode usar manteiga no molho branco. Faz ou com maisena, eu faço com farinha de trigo, que eu acho mais gostoso. E depois é só então o bacalhau, a pimenta preta, os tamparzinhos, depois uma folha de louro. E depois fui metendo as batatas, o leite, claro, eu já cozo o bacalhau com leite como vocês virem. Depois adiciono um pouco mais de leite. E pronto, é uma opção que podem fazer até com leite que bebem, assim, se é o leite normal de vaca, não é? Para pessoas que são intolerantes à lactose. Aqui, vocês já sabem, o bacalhau à brás como é. Enfim, minhas amigas, um bom apetite para todos, uma boa sexta-feira e até já. E chegamos então ao momento do nosso evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Minhas amigas, hoje já é 20
Já é 20 de fevereiro, são 10 para as 8 da manhã e é sexta-feira. Sexta-feira. Hoje é dia de São Francisco e Jacinta Marto. Hoje é dia dos pastoréis, Manos da Lúcia. Hoje é a sexta-feira depois da quarta-feira de cinzas. E então a leitura está em Mateus 9, versículo 14 ao 15. Portanto, a leitura é pequenina. E diz assim: foram ter com Jesus os discípulos de João e disseram-lhe: qual é a razão por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: porventura podem estar tristes os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Portanto, aqui estava falando do esposo. O esposo era Jesus. E os fariseus perguntavam: se a gente jejua, porque é que os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse: como é que eles vão jejuar se eu estou com eles? E virão dias em que o esposo já não está, e aí sim jejuarão. Portanto, quando Jesus, não é depois da Páscoa, vocês sabem que Jesus depois tem aquele dia do Pentecostes, não é? Que é a ascensão de Jesus ao céu. Aí sim, depois, a gente, que é como a gente faz agora, a tradição, nós jejuamos. Tanto em respeito à quarta-feira de cinzas, que é a quarta, e à sexta. Agora vamos para o resumo. Diz assim: Jesus, às vezes também eu tenho dúvidas. Tal como os discípulos, ajuda-me a entender que seguir-te não é só fazer sacrifícios, mas também saber alegrar-me contigo. Nos dias bons, ajuda-me a agradecer-te com o coração cheio. Nos dias difíceis, quando pareces longe, ensina-me a procurar-te no silêncio, na oração e na simplicidade de cada gesto. Fica comigo, mesmo quando eu não dê por ti. Claro que Jesus está sempre connosco. Jesus está sempre connosco. Portanto, às vezes a gente parece que Jesus não está nem aí para nós, não é? Às vezes a gente tem dias e tem momentos na vida, sacrifícios e certas coisas que acontecem, que a gente pensa que Jesus vira-nos as costas, mas não. Jesus nunca nos vira as costas, nunca. Não nos vira as costas porque Jesus veio ao nosso encontro, Jesus veio para nos salvar do pecado, para a gente ficar perdoados pelo pecado. Por isso Jesus nasceu, não é, da Virgem Maria e veio como homem, não é, para nós sermos perdoados pelo pecado de Adão e Eva, sabem? Mas nós que sabemos disso, aqui a gente tem que pedir ajuda a Jesus para entender que seguir Jesus não é só seguir enquanto a gente tem sacrifício. Não é só fazer sacrifícios para seguir Jesus, mas também agradecer ao Senhor e estar alegre com Ele também nos dias bons. Porque quando a gente está tudo bem na nossa vida, quando corre tudo às mil maravilhas, quando a gente está assim passando férias, ficando ali naquela felicidade, naquela plena vida, está tudo bem. Nunca ninguém se lembra assim de Jesus, não é? Está tudo bem. Mas quando é aqueles dias mais difíceis, aqueles dias em que a gente tem aqueles sofrimentos, aqueles puxões de tapete, puxões de vida, aí a gente pensa que Jesus não gosta de nós. Mas Jesus está sempre ao pé de nós, sabem? Só que lá está. A gente não pode culpar Jesus pela nossa vida.
nós temos consequências, sabem? E a gente tem que aprender uma coisa, é que Jesus não é só nos momentos maus que a gente tem que recorrer a Ele, mas sim todos os dias, agradecendo por estarmos vivos. A gente não faz favor nenhum a Ele, sabem? Jesus é que faz favor a nós. Sabe? A gente só nos resta agradecer, sabe? A gente cá na terra, não é? Enquanto a gente está vivos, a gente não agradece às pessoas, oh, obrigada por fazeres isso, obrigada minha amiga, obrigada. Ou vamos à loja, a pessoa, né, às vezes ajuda-nos a arrumar as compras nos sacos no supermercado, dá assim, opa, obrigada, obrigada. Se a gente diz obrigada às pessoas, à humanidade, não é? Que a gente vive cá, porque não agradecer a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa, ou seja, entregar a nossa casa a Deus, entregar a nossa família, ou seja, abençoar, Senhor, obrigada, abençoa a minha família, sabe, aquilo, isso tem um nome, agora também, não é congregar, agora eu já não sei, uma coisa que nós temos que dizer, pedir a Jesus para meio que, tipo assim, entra na nossa casa, abençoa, proteger, uma coisa para proteger a nossa família, sabem? Portanto, a gente tem que agradecer e dizer a Jesus para proteger sempre a nossa família, para que cubra sempre. Mas isso tem um nome, e depois eu vou me lembrar e digo aqui a vocês. Sabem? Por isso, minhas amigas, nós temos que agradecer de coração cheio, sabem? Porque realmente este mundo, a gente sabe que temos muitos dias difíceis, momentos difíceis, muito na vida, sabem? E nós todos temos um chamamento. A gente todos estamos. Só que lá está, a pessoa às vezes não se sente preparada. Eu nunca teve essa parte bem assim tocada, para que as pessoas digam assim, olha, isso é uma palavra para mim. Há pessoas que nunca se encaixem em certas coisas que as pessoas falam através de palavras assim, de leituras, porque às vezes as pessoas estão tão entoadas em certas redes sociais, porque hoje em dia, minhas amigas, o que está errado é que está certo. Hoje em dia o que está errado é que está certo, o que aparece no mundo é que está certo. Já não liguem a coisas assim mais antigas, as pessoas mais antigas que sabem muitas coisas da vida, ensinamentos, coisas que já passaram, não querem saber, são velhos, caducos, não sabem o que é que dizem, sabem? Eu acho que esta geração que se está a viver agora devia pedir mais conselhos às pessoas que têm mais idade. Porque a pessoa que tem mais idade tem mais experiência, sabe pelo que já passou, tem mais malícia com as pessoas, deve, assim, netos e filhos deviam dar mais ouvidos aos pais e aos avós, sabem? Claro que cada um para aprender, as pessoas para aprenderem, né, os nossos filhos, tem que dar com a cabeça na parede, como se costuma dizer, mas não custa dizer aos nossos filhos, ou isso assim, ou a vovó já passou assim, a vovó já passou só. Há muitos dizeres antigos que às vezes alguns são falsos, mas há muitos que são verdadeiros. Há muita superstição também. Mas, minhas amigas, é como aqui as leituras. A gente deve dar muitos ouvidos à leitura em si. Sabem? A gente deve dar muitos ouvidos à leitura. E a gente está passando agora num momento de época, que é a época da quaresma, não é? Que é aquela introspeção para dentro, aquele pensamento de arrependimento por aquilo que fez, aquele jejum, sabem, que a gente faz de alguma abstinência que a gente queira fazer, em promessa ao Senhor, sabem, muitas coisas que a gente deve pensar, e também o mundo da maneira que está, enfim, muita coisa que se fala, que se diz, que às vezes a pessoa fica arrependida, não é? Enfim, vamos tomar aqui o café. O dia de hoje
Diz assim: talvez te interrogues com certa frequência se almas de verdade. Também Cristo pergunta a Pedro, antes de o nomear chefe da sua igreja: pois bem, quem ama de verdade inventa a arte de se aproximar dos outros e de lhes revelar Cristo. É essa a maneira de saber se amas ou não. Se o teu amor é verdadeiro ou fictício. E lá está. Quem ama não se envergonha. Quem ama fala da pessoa amada. Quem ama fala daquilo que está certo, da palavra. Portanto, quem ama a Cristo, que aqui diz, quem ama a Cristo, fala de Cristo, divulga Cristo a outras pessoas. Minhas amigas, eu quero pedir desculpas por estar sempre a falar aqui nas redes sociais, mas vocês sabem muito bem que cada vez mais há mais redes sociais a nascer. Muitas mais redes. E não vou dizer aqui quais são, mas há muitas redes sociais para aí. E não é preciso dizer, nem é descoberta para ninguém, que muitas redes sociais têm muita pouca vergonha ali. Por isso, minhas amigas, nós o que é que devemos partilhar? A gente vê da maneira como o mundo está podre, tem muita maldade no ar, tem tido muitas tragédias, tem tido muitas coisas que o inimigo quer. Há muitas coisas ainda que muita gente que não está assim a par do que o mundo da internet fornece, mas há muitas coisas aí com marcas que vai chegar. Para o lado da Ásia tem já tipo umas moedas que vai ser só uma. E aqui também para o lado da Europa já estão a investigar isso, já aqui há uns 2 ou 3 anos. Portanto, minhas amigas, se nós, isso é um alerta, se nós não partilhamos a palavra de Cristo, se a nossa família não se redimir, não se arrepender e não se virar para Cristo, se a nossa família, quanto mais os jovens, e não só jovens, porque os jovens estão praticamente todo o dia na escola, está bem que mantêm as redes sociais, mas há pessoas também que já são reformadas e não só, não é? Que também têm, que usem muito a internet. Cada vez mais vocês sabem, olha, o meu telemóvel para reiniciar, quando tem assim um problemazinho que eu vou colocar no botão para reiniciar, já não é sozinho. Eu tenho que dizer para coisa artificial, para ele reiniciar, tenho que falar com a boca, senão o meu telemóvel só com o meu dedo já não dá. Portanto, aquela pessoa, aquela coisa artificial é que vai desligar e ligar o meu telemóvel. Vocês acham isso bom? A mim assusta-me. Eu fico assustada. Vocês já sabem essas coisas de mudar assim as traduções? Teve uma amiga nossa que veio nos ajudar, que também faz vídeos, veio nos ajudar a mexer assim por trás da internet do nosso canal, mexer-lhe algumas coisinhas por causa de não traduzir. Do nada isso ficou assim. Vocês não acham esquisito? Muitas coisas estão aparecendo, sabem? Pelas internets, muitas coisas artificiais. Vocês acham que isso é bom? Pois eu não acho que isso seja muito bom. Sabe? A gente tem que ir para a Bíblia, porque na Bíblia tem muitas palavras, muitos ensinamentos que nos fornecem informações para a gente ter com os dois olhos abertos para o mundo. Não sei se muitas de vocês já ouviram falar nos 7 selos. Se vocês não ouvirem falar, vocês que vêm ao Google e perguntem acerca do segundo ou terceiro selo e vejam o que é que está lá escrito. No segundo e terceiro selo, vocês que vejam, isso praticamente não é muita coisa que já está acontecendo cá na Terra, no mundo inteiro. Temos 7 selos, só nos falta 4.
sabe, minhas amigas? E isto não é muito bom, porque nós temos que redimir, nós temos que ir para Cristo. A gente tem que fazer muitas orações por nós todos. Temos que agradecer ao Senhor por aquilo que a gente tem. A gente tem que agradecer, minhas amigas, porque se continua da maneira que está, a espalhar para aí essas coisas de coisas artificiais e inteligências artificiais, mas hoje, mas amanhã, até nem para abrir a nossa porta da rua, a gente pode abrir com a chave, sabe? E depois quem é que vai comandar isto? Quem é que está a comandar essas coisas todas de inteligência artificial? O inimigo, que é qualquer. Sabem, a marca que está lá no livro da Revelação de João, que é, muita gente diz que é o Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação. Lá está tudo escrito, das visões que João teve. Portanto, tudo o que a gente está a passar já está tudo escrito. Sabem, minhas amigas? Por isso, os dias estão contados, as horas estão contadas para tudo o que vai vir a acontecer, acontecer. E se vocês forem a Jerusalém e perguntarem às pessoas de Jerusalém quem é Jesus, vocês vão ver o que é que eles vão dizer. Eles não acreditam. Eles não acreditam que eles, aliás, eles sabem que houve Jesus, mas não acreditam que Jesus é Deus. Sabem? Que foi mandado cá, enfim. Muita coisa aí, se quiserem saber mais, tem aí a Bíblia e muitas coisas para perguntarem aí, que o Google vai vos explicar. Portanto, minhas amigas, o mundo não está para brincadeiras. As pessoas que não levem isso a sério, brinquem, podem falar que eu sou tola, podem dizer que eu sou assim, que eu sou assado, mas a gente sabe que tem passagens na Bíblia que diz assim: orai e vigiai. Isso não é para dar medo a ninguém, isso é para as pessoas ficarem alerta. Porque eu leio só Evangelhos. Esse livrinho é só do Evangelho. Mas tem outras partes na Bíblia, de outros livros, Provérbios e outros livros, os Salmos, que nos ensinam muito. Os Salmos não é só para cantar. Os Salmos não foram feitos só para cantar. Os Salmos foram feitos também para nós lermos. E tem muitos ensinamentos ali, sabe? Para o ano, agora é que começou o ano, eu estou com o Evangelho, mas para o ano eu vou fazer partes da Bíblia. Eu vou fazer um dia, para não ser muito assim repetitivo, sabe? Porque o Evangelho é sempre o mesmo. As palavras é que mudam, as histórias, a época é que vai mudando. Porque na Bíblia, quando a gente abre, a gente vai abrir aleatoriamente e a gente vai ler, pode calhar em Salmos, pode calhar em Provérbios, pode calhar no Êxodo, pode calhar em Atos dos Apóstolos e muita coisa, em muitos livros. E ali a gente abre e lê realmente o que é que aquilo nos diz, sabe? Para não ser sempre a mesma coisa assim do Evangelho. Porque eu já tive aqui 2 ou 3 pessoas que disseram que o Evangelho é sempre o mesmo, o que muda é a resolução, que muda. Enfim, minhas amigas, orai e vigiai. Aproveitem no momento em que a gente está para fazer essa introspeção para dentro, arrependimento daquilo que as pessoas já fizeram umas às outras. Portanto, arrependem-se antes que seja tarde. Arrependem-se, porque o tempo está andando. E se vocês virem, a gente ainda há pouco tempo estava por Natal e já estamos quase em março. Vocês têm a noção do tempo que isto está cada dia? Até as crianças assustem-se. Ainda foi o Arthur, ainda agora da manhã, ele disse: mamãe, quarta-feira, terça-feira foi agora o carnaval, já amanhã é sábado. As crianças estão notando, portanto, nós temos que vigiar isto. Pronto, minhas amigas, bora lá agradecer por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fogo da vida que nos dás, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas famílias, a nossa vida, a nossa casa,
cobre com o tema de todas as instituições que há no mundo, trabalhos, viagens, transportes, medicações, todo o tipo de exames, enfim, toda a pessoa que se sente com muita confusão, que todas as pessoas têm o discernimento de pedir ajuda ao Senhor, que elas não tirem as próprias vidas, que o Satanás quer isto, que as pessoas tiram as vidas, mas não, peçam ajuda a Deus para o Senhor clarear as mentes delas, porque deixam famílias para trás, para elas terem compaixão, como o Senhor tem de nós, muita compaixão, muita misericórdia pelas nossas vidas. O Senhor olha, dá luz, o Senhor dá conselhos, o Senhor mostra-se muito prestativo. Nós temos que ter a alma com mais clareza para vermos realmente o que o Senhor nos manda. Todos os dias, muita informação, tanto nos Evangelhos como em outras passagens bíblicas. Amém. Muita força, muita coragem, minhas amigas. Muita força, muita coragem, muita determinação. Não se sintam envergonhadas por ler a palavra. Sintam-se sim convictas de que nós somos seres, de que pertencemos à humanidade, que temos que espalhar a palavra, sabe? Porque para nós ficarmos, não é, com a nossa alma limpa, com a nossa alma o mais perto do Senhor possível. Porque o mundo encarrega-se de nos roubar esta atenção que Ele quer, é que a gente... o mundo está tão esperto, o mundo cada vez mais... E tem muita coisa que nos ajuda, mas também tem muita coisa que atrás daquela ajuda vem outras cobranças, sabe? Enfim. Minhas amigas, uma boa sexta-feira para todos. Bom começo de fim de semana. Muita saúde, muita oração. E até amanhã, se Deus quiser.